moderna, bem-vinda! Aqui no nosso canal sempre estaremos falando sobre tudo que envolve o parto, a gestação e o puerpério. Claro, sempre focada na humanização, nas boas práticas obstétricas e nas evidências científicas. Eu sou Louise, sou médica ginecologista e obstetra e hoje estarei conversando com vocês sobre as lacerações de parto. Então, primeiramente, o que são as lacerações de parto? Por que elas acontecem, né? Então, o bebê, quando ele está para nascer, quando a gente fala que a mulher está no período expulsivo, que é o momento que a mulher tem vontade de fazer força para o bebê nascer, e o bebê começa a coroar, ou seja, a coroa da cabeça começa a aparecer, isso causa uma grande distensão dos tecidos do períneo e da vagina, claro, para ter espaço para essa cabecinha sair. E dependendo de muitos fatores que envolvem desde o tempo do trabalho de parto, a quantidade de partos que essa mulher já teve, a genética da mulher, o tamanho do bebê, a posição do bebê, isso pode gerar uma ruptura dos tecidos, que é a laceração. E como qualquer outro machucado que você venha ter no corpo, isso pode ser um machucado leve, que é só uma encostadinha, uma escoriação que a gente fala, ou pode ser um machucado mais grave, com um corte maior que necessitaria de pontos para sua cicatrização adequada. Então, as lacerações, elas são divididas em 4 graus diferentes. Mas antes de eu falar desses 4 graus, é muito importante que eu ensine para vocês a anatomia básica do sistema vaginal, né, do sistema do períneo da mulher. Então aqui temos uma foto de uma vulva, que é a vagina por fora, tá? E essa área aqui, entre a vagina e o ânus, a gente chama de períneo, que são uma estrutura de musculaturas, uma junção de musculaturas que sustentam a pelve da mulher. Então, quando falamos de uma laceração de primeiro grau, essa é a laceração mais superficial que existe. Ela vai pegar só a mucosa vaginal, que é essa parte vermelhinha aqui, ou somente a pele, né, entre a vagina e o ânus, a pele do períneo, ou às vezes vai causar o rompimento de algum dos pequenos lábios, ou apenas internamente dentro da vagina, mas sem acometimento de estruturas mais profundas. Essa laceração, na grande maioria das vezes, nem precisa de ponto, sendo que a gente só dá uns pontinhos caso realmente seja uma região muito sangrativa, que não para de sangrar após a compressa, após colocar um pouquinho de gelo local. Já a laceração de segundo grau, ela é um pouco mais profunda, porque ela vai acometer também a musculatura do períneo. Não 100% dos casos ela requer pontos. Às vezes nós temos uma laceração de segundo grau muito superficial, que quando a mulher fica de pernas fechadas, que anatomicamente ela já vai fechar, a gente percebe que os bordos, né, do machucado, eles ficam próximos um ao outro. Nesse caso não há necessidade de pontos. Porém, se for uma laceração de segundo grau já um pouco mais extensa, com alguma alteração na anatomia, daí sim já é recomendado realizar alguns pontos para melhorar a cicatrização. As lacerações de terceiro e quarto grau já são muito mais raras, acontecem na grande minoria dos partos, e os partos que elas acontecem geralmente são partos com mais intervenções, seja necessidade de parto instrumentado, com forceps pro vácuo para a extração do bebê, ou partos com muita citocina, partos onde a mulher foi submetida à manobra de Christeller, que é aquela força no fundo da barriga que não deve mais ser feita. Então assim, lacerações muito mais raras do que de primeiro e segundo grau. E essas, por serem lacerações mais extensas, elas sempre vão precisar de pontos. Mas o que são nessas lacerações de terceiro e quarto grau? A laceração de terceiro grau é uma laceração que acomete o esfíncter anal. E o esfíncter é uma musculatura que ajuda a manter o ânus apertado. Ele relaxa quando a gente tem vontade de fazer o número 2, quando a gente vai evacuar, mas de forma geral ele fica contraído. Então, se eu tenho uma ruptura dessa musculatura e eu não faço pontos, isso pode gerar problemas futuramente para a vida dessa mulher, como incontinência de flatos, né, que ela não consegue mais segurar o pum, ou em casos mais severos ainda, incontinência fecal mesmo, tá? Mas novamente, muito raro, e dando os pontos certinho fica tudo bem. Eu só estou falando disso para os casos que não são feitas as suturas, né? Mulheres que às vezes pariam em casa, no sítio, mais antigamente. E as
lacerações de 4º grau são aquelas que, além de pegar a musculatura do esfíncter, elas chegam a acometer a mucosa do reto, então a mucosa do intestino mesmo, meio que junta tudo e faz como se fosse uma coácula na vagina da mulher. Dessa forma é necessário fechar camada por camada, com vários pontinhos para reconstruir toda a anatomia e a mulher não ter problemas no futuro. Mas, novamente, são lacerações extremamente raras. Estão conseguindo entender mais um pouco até aqui? Que agora eu vou começar a falar sobre como que a gente pode fazer para ajudar a prevenir essas lacerações. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e mandar esse vídeo, se for uma coisa que te ajudou, para alguma outra amiga, alguma prima, alguma parente que também esteja grávida para ajudar ela também. Então, como ajudar a evitar a laceração, né? Em primeiro lugar, um parto com menor quantidade de intervenções possíveis. A gente sabe que algumas vezes os partos eles precisam de intervenções, seja numa indução, seja numa situação fetal não tranquilizadora, mas quanto mais natural for o seu trabalho de parto, menor a chance de laceração que você tem. Segunda coisa, evitar os puxos dirigidos. O que é isso, né? O puxo que a gente fala é quando a mulher tem vontade de fazer força, quando ela faz a força. E deixar essa mulher fazer força somente quando ela tem vontade, quando ela tá querendo parar, não aguenta mais, deixar ela descansar. Evitar essa coisa que tem de ficar incentivando, de fazer força, 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 força. E daí você tá forçando uma musculatura a se abrir de forma mais rápida do que a mulher realmente está confortável para abri-la. Então, deixar a mulher fazer força espontaneamente e não dirigir o pulso, não incentivar a força, também ajuda a evitar as lacerações. Outra coisa que pode te ajudar, que você pode fazer em casa mesmo, você e seu parceiro pode te ajudar, ou você pode pagar uma fisioterapeuta pélvica, se for uma coisa que cabe na sua condição financeira, é a massagem perineal, onde você faz uma massagem nessa musculatura do períneo, colocando os dedos, afastando, fortalecendo e apertando essa região, como mostra essa imagem aqui do lado. E sempre lembrando que um parto sem laceração é um a mais, é uma cereja em cima do bolo. Mais ou menos metade dos partos vão ter alguma laceração, mas como eu já falei, a grande maioria delas são lacerações de 1º e 2º grau, que às vezes nem requerem pontos nenhum, que cicatrizam super rápido, super bem, sem causar grandes problemas na vida da mulher depois. Mas se você acabou tendo lacerações que precisaram de alguns pontos, teve uma recuperação um pouquinho mais chatinha, um pouquinho de dor no pós-operatório, não se preocupe, isso não quer dizer que você fez nada de errado durante o seu trabalho de parto, às vezes é uma coisa genética mesmo e não necessariamente vai acontecer numa gestação futura. Agora falando da recuperação da laceração, digamos que você teve seu bebê, foi um parto, mas acabou tendo que levar uns pontinhos porque houve um grau de laceração que necessitou. O que você pode fazer para amenizar esse desconforto dos pontos no pós-parto? Duas coisas, você pode fazer banhos de assento com uma água mais geladinha, assim, temperatura ambiente, para dar uma aliviada na dor, ou você pode fazer picolés de absorvente. Você pega um absorvente, bota na água corrente embaixo da torneira mesmo e deixa ele congelar um pouquinho de tempo no congelador, para ficar bem geladinho. E daí esse você embrulha num paninho e coloca na região da vulva, do períneo, onde levou os pontinhos, onde pode estar um pouco desconfortável. Outra opção é também usar os sachêzinhos de chá de camomila, molhar eles e botar esses sachês já no congelador para ficar tipo um picolézinho de chá, embrulhar isso num papelzinho, numa toalha e colocar ali na região também ajuda bastante a dar uma aliviada no desconforto, na ardência que fica. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem as suas dúvidas nos comentários para eu poder ajudar vocês com alguma coisa que vir. E também não deixem de escrever os temas que vocês querem ouvir no futuro. E não se esqueça de se inscrever para você também virar uma grávida moderna, hein? Tchau, tchau!